Muito bem, na letra E, agora vamos fazer de forma mais organizada, eu tenho que encontrar pontos críticos, pontos de máximo e de mínimo e fazer análise de crescimento e decrescimento da função. Então são várias coisas que eu esqueci aí na ordem, agora vamos fazer mais passo a passo de forma organizada. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é achar os pontos críticos. Para achar os pontos críticos, eu preciso da derivada da função. Então vamos derivá-la. Derivada da função é uma regra do quociente, derivada de cima vezes a de baixo, menos derivada de baixo vezes a de cima, dividido pela de baixo ao quadrado. F' de x vai ficar, derivada de x é 1, que multiplica x ao quadrado mais 4, menos derivada de x ao quadrado é 2x, a do 4 é 0, vezes x. Embaixo fica igual. F' de x vai ser x ao quadrado mais 4, menos 2x quadrado. F' de x fica menos x quadrado mais 4 sobre x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então a derivada está encontrada. Lembra que os pontos críticos saem de duas análises. Quando a f' é igual a zero, e para essa situação, menos x ao quadrado mais 4 sobre x ao quadrado mais 4 ao quadrado ser igual a zero, o que está aqui dividindo vai multiplicando, e se vai multiplicar com zero, vai desaparecer. Sobra só menos x ao quadrado mais 4 igual a zero, que não preciso nem fazer por básica nem soma e produto, é só isolar esse 4. Menos x ao quadrado, isolar esse x ao quadrado, é igual a menos 4. X ao quadrado igual a 4, x igual a joga como raiz, mais ou menos a raiz de 4, x igual a mais ou menos 2. Então, o primeiro ponto crítico sai de quando a derivada é igual a zero. O segundo ponto crítico sai de onde a derivada não existe. A derivada não existe quando o denominador vale zero. Esse ao quadrado vem como raiz. X ao quadrado igual a menos 4, x igual a raiz, mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Raiz quadrada de número negativo no universo dos números reais não existe. Então aqui não gerou nenhum ponto crítico. Nós temos só esses dois pontos críticos. Então, pontos críticos, menos 2 e 2. Vamos analisar agora onde que ela é crescente e decrescente. Crescente e decrescente, a gente tem que estudar o sinal da derivada. Aí a gente já pode usar essa técnica que a gente viu aqui no cálculo do ponto crítico. A derivada está pronta, f' de x é menos x ao quadrado mais 4 sobre x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Para fazer o estudo do sinal, esboça o gráfico, mas eu não consigo esboçar o gráfico sem toda essa análise de derivadas de uma função como essa, então separa em duas. Digamos aqui uma função g e uma função h. A função g seria essa menos x ao quadrado mais 4, e a função h seria essa x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, na função g, a gente tem que é uma parábola, porque é uma função do segundo grau, com concavidade para baixo, porque x ao quadrado é negativo, intersectando o eixo x na raiz. Só que as raízes já foram encontradas aqui no cálculo do ponto crítico. Então, é menos 2 e 2. Então, eu posso utilizar esses valores já que a gente calculou nos pontos críticos. Então, o menos 2 e o 2, e a parábola é com concavidade para baixo. Sendo assim, a derivada é negativa, positiva e depois negativa. Função h.
A função h, veja que ela é uma expressão elevada ao quadrado. Então, tudo que é elevado ao quadrado vai ser sempre positivo. Então, sempre positivo, porque tudo elevado a um expoente par vai gerar uma resposta positiva. Então, nem preciso me preocupar muito com isso, já que essa função h ela vai ser sempre positiva. Então, vai preponderar o gráfico da parte g aqui da nossa derivada. De todas formas, só para a gente não pensar que cada questão é uma questão diferente, eu vou fazer aqui o quadro de sinais, tá? Mas tu vai ver que vai preponderar esse sinal da g. Um para a função g, que ela ficou negativa, positiva e depois negativa. Uma para a função h, que ela é sempre positiva, não tem aqui alteração do sinal. E uma para a função derivada, que é f a g dividido pela h. Como a derivada é g sobre h, negativo dividido por positivo é negativo, positivo com positivo é positivo, negativo com positivo é negativo, e como já era de se esperar, é exatamente o sinal da função g. Então aqui a gente analisa o crescimento ou decrescimento. Com relação à função f, ela vai ser crescente ou decrescente. Crescente quando a derivada for positiva, e a derivada é positiva do menos 2 ao 2. Decrescente quando a derivada é negativa, e ela é negativa do menos infinito ao menos 2, união com 2 ao mais infinito. Está matado a análise de crescente e decrescente. Falta análise de máximo e mínimo. Ponto de máximo e ponto de mínimo vão estar relacionados com os pontos críticos. E a gente usa esse gráfico do sinal da derivada mesmo. Mudou de negativo para positivo. Negativo para positivo nos dá um ponto de mínimo. Então, menos 2 é um ponto de mínimo. Aqui, estava vindo positiva, 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 daqui a um pouco pimba, mudou para negativo. De positivo para negativo gera um ponto de máximo. Então, máximo em x igual a 2. E agora sim, temos todas as situações. Os pontos críticos eram menos 2 e 2, no qual menos 2 é mínimo e o 2 é o máximo, e aqui o intervalo onde a função é crescente ou decrescente.